5 erros comuns que eu vejo muitas pessoas cometendo e não gostaria que você cometesse caso esteja fazendo tratamento com Mounjaro e queira que ele dê certo. Fica ligado até o final porque o último, com certeza, é o pior de todos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabi Bafun, sou nutricionista e educadora física, especialista em treinamento de força e genômica nutricional e construí esse espacinho aqui para a gente conversar sobre essas coisas de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, mas principalmente que seja útil aí no seu dia a dia. Se você achar o conteúdo interessante, fica à vontade, se inscreve no canal, participa nos comentários, eu faço questão de interagir ao máximo, sempre que eu posso, com todos vocês. Sejam bem-vindos. Mas vamos lá, vamos falar do Mounjaro então, esse medicamento que está tão em alta, que tantas pessoas vêm utilizando, tanto para cuidar do diabetes, como também, principalmente, para emagrecer, e que eu acabo recebendo muitas dessas pessoas no consultório e tenho dividido com vocês aqui no canal mesmo a minha experiência, tanto do teste que eu fiz em mim mesma, para poder ajudar, entender o que vocês sentem e ajudar na gestão dos meus pacientes, mas também outros conteúdos como alertas para que esse tratamento efetivamente funcione. Como eu falei para vocês, é o médico que prescreve, é ele que faz a gestão das doses, do tempo de tratamento, mas o manejo e a sedimentação dos hábitos que vão te ajudar a se manter no peso tem que ser com o nutricionista. E é sobre isso que a gente vai falar. E como eu falei para vocês nos outros vídeos, eu acabo recebendo muitas pessoas no consultório indicadas por médicos que já prescreveram esse tratamento para fazer o manejo da alimentação, da nutrição durante o tratamento, no desmame e também na manutenção desse peso para evitar o reganho. E dessas pessoas eu tenho percebido esses 5 erros muito frequentemente. Foi por isso que eu decidi conversar com vocês. Caso vocês estejam ou desejando fazer ou já fazendo o tratamento, não cometam esses erros, porque isso pode prejudicar e muito tanto a perda quanto a manutenção, que é o mais importante, a longevidade dos ganhos que vocês podem vir a ter no uso do Mounjaro. O primeiro erro e o mais frequente que eu vejo é não tomar cuidado com a quantidade pelo menos mínima de nutrientes que você precisa para se manter saudável, principalmente de proteína. Carboidratos e gorduras a gente acaba tendo como reserva, eles são mais fáceis da gente utilizar as nossas próprias reservas. Mas proteína, se faltar, você vai tirar dos músculos. A gente vai acabar eliminando o tecido para conseguir produzir energia. Você vai ter uma dificuldade muito grande de comer. Esse é o principal efeito desse medicamento. Eu descrevi na minha experiência para vocês que realmente é difícil comer, principalmente refeições sólidas. Então, por vezes, vocês vão ter que usar mão de suplementos. Eu utilizei durante a minha experiência de um mês suplementos mais de aminoácidos, porque nem o whey eu conseguia digerir muito bem. Eu não conseguia ter fome, o whey é mais denso. Então eu acabei utilizando muito mais aminoácidos do que o whey. Mas, se você conseguir, você pode usar tanto um quanto o outro. Aproveita para colocar isso exatamente no horário das refeições intermediárias, porque você já vai junto com isso associando o hábito de comer as refeições nos horários certos. Então, lanche da manhã, lanche da tarde, se não conseguir comer, faz um shakezinho de aminoácido ou um shakezinho de whey. Se conseguir um pedacinho de fruta, excelente. Nas refeições que você conseguir comer sólidas, ou almoço e janta, ou café da manhã, almoço e janta, ou só a janta quem não consegue, e eu sei que no outro vídeo tem um monte de gente que me xingou, que não pode ficar sem comer, gente, não é um problema se você comer 1, 2 ou 3 refeições por dia. Seu corpo é preparado para lidar com isso. O problema é não consumir os nutrientes necessários. Então, se você só comer a janta, como acontece muitas vezes, eu recebo várias pacientes que descrevem isso, se você só comer a janta, vamos calcular, vamos fazer um prato completo, com carboidratos, proteínas e uma quantidade de gordura também, afinal de contas, todos eles são muito importantes. E aí você coloca na ordem, que é a mesma ordem que você vai manter depois do tratamento e para sempre. Come primeiro a proteína, depois a parte dos vegetais e por último o carboidrato. Quem está fazendo tratamento com esses medicamentos, em geral, são pessoas que não têm uma relação muito saudável com a comida. São pessoas que têm um apetite aumentado. Quem tem o apetite aumentado, fazendo esta ordem de alimentação, vai sentir mais saciedade mais cedo, vai diminuir pico de insulina, vai fazer um monte de benefícios. Não custa nada você já adotar esse hábito desde agora. Então,
Essa é a primeira dica e esse é o primeiro erro que vocês não devem cometer. O segundo erro e o que eu mais brigo, por favor, não praticar exercício físico, principalmente musculação. Gente, musculação é essencial. Primeiro, esteticamente, vocês já devem ter ouvido falar por aí na internet da tal da cabeça de Ozempic. Não tem nada a ver com a cabeça, mas assim com a redução do volume corporal que é tão abrupta que sobra só a cabeça, que não tem o crânio, não diminui. O que diminui é justamente a massa muscular que faz os nossos contornos. Mas esse é o menor dos problemas. Nós temos outros problemas que são muito mais graves. Primeiro, o déficit de massa muscular vai comprometer funções no seu dia a dia. Força, potência, resistência, disposição, uma série de coisas, inclusive te prejudicando na questão da longevidade. Então, não ter massa muscular reduz o seu tempo de vida. E o déficit calórico aumentado devido ao remédio aumenta grandemente a velocidade de perda dessa massa muscular. Você só vai segurar essa massa muscular fazendo musculação. Não tem outro caminho. Outra coisa muito importante, se você está fazendo esse tratamento junto com o emagrecimento para cuidar da diabetes ou da resistência insulínica, isso é mais importante ainda, porque o maior armário de glicose do nosso corpo é o músculo. Se você não tem músculo, não tem reserva da glicose. Acaba aumentando a resistência à insulina porque não tem onde guardar. Você impede os mecanismos de armazenamento e circulação dessa glicose, ou seja, qualquer coisa que você coma vai acabar gerando esses picos de insulina e essa resistência à insulina. Então, o músculo vai ser o que vai te salvar de fato do diabetes e não somente a dieta. E por último, e mais importante de tudo, se você quer manter o peso depois que você encerrar o tratamento, você vai precisar de músculo, meu amor, porque o seu gasto calórico basal, o seu gasto calórico diário, ele só aumenta mediante a quantidade de músculo que você tem no seu corpo. Por isso que gente muito musculosa come muito e não engorda. O músculo, ele gasta muita energia para se manter, ele exige muitas calorias. Então, caso você não tenha isso, qualquer coisa que você coma vai acabar te engordando, porque não tem mecanismos para utilizar essa energia, ela vai voltar em forma de reserva, em forma de gordura. Então, não é inteligente você não aproveitar esse momento para fabricar uma boa reserva que te dê condições de manter esse peso saudável depois. Estamos combinados? Musculação sempre. Terceiro e gravíssimo, crianças do meu coração. Não é porque você está comendo pouco que o pouco que você come pode ser qualquer coisa, tá? E de novo, eu vou repetir, porque eu sei que vocês vão brigar comigo no consultório. Eu escuto todo dia das minhas pacientes. Ah, eu aproveitei e comi pizza. Ah, eu dei uma largada no final de semana. Cara, este medicamento, este tratamento, ele não é um tratamento que ele vem de graça para o teu metabolismo. Vamos entender primeiro isso. Ou seja, você tem custos metabólicos, você tem custos de saúde, muitos deles dos quais a gente ainda não conhece a longo prazo. Eu fui muito clara sobre isso nos últimos vídeos. Ou seja, você está se colocando em risco de ter colaterais, está gastando a maior grana, está fazendo o maior esforço para simplesmente manter os hábitos ruins que te colocaram nessa situação. Não é inteligente. Entende? Então aproveita que o tratamento ele é um suporte para que você consiga adotar novos hábitos e adote esses hábitos. Então a refeição que você fizer ou as refeições que você fizer, você já vai construir, já vai adotar no modo que vai ser o seu estilo de vida para sempre, que é um estilo de vida normal. Você não vai viver em dieta, você não vai precisar viver em jejum, você vai ter o quê? Comida de verdade, nas horas certas, no pratinho, sentada na mesa, ou sozinha, ou com a sua família, mas comida de verdade. E esses alimentos ultrapalatáveis, ultraprocessados, a pizza, o hambúrguer, vão ficar como tem que ser, não é porque é você, não é porque é o monjaro, porque tem que ser para todo mundo, vão ficar para momentos especiais, para o domingo à noite com a família, para o almoço do final de semana, para um aniversário, mas isso não pode se manter como um hábito, porque senão você, quando desmamar, você não vai ter nem sequer adquirido mecanismos para conseguir ir em frente e segurar pelo menos por um pouco de tempo esse peso. É uma das grandes razões dos reganhos, tanto pós-bariátrica quanto pós-tratamento de emagrecimento, é a falta da consciência de que esse hábito ele tem que ser adquirido desde o início.
tá? Então, faça refeições corretas e não acredite que comer pouco te dá liberdade de comer qualquer coisa. Você não vai ajudar na sua saúde, você não vai se ajudar em nada. Então, vamos utilizar a ferramenta como ela deve ser feita, como um suporte para bons hábitos que você vai carregar para sempre, porque afinal de contas, você quer ser feito para sempre, não quer? O quarto e mais drástico e mais perigoso erro de todos é interromper o tratamento abruptamente porque você acha que chegou no peso que quer e vai conseguir manter. Gente, quando eu fiz o vídeo lá relatando a minha própria experiência, eu falei sobre isso. Quando eu fiz o vídeo que eu calculei quanto custaria um tratamento completo e eu calculei no mínimo 20 meses, era falando justamente sobre isso. Quem engorda a ponto de precisar desse suporte do medicamento é porque claramente não tem uma relação saudável com a alimentação. Veja bem, às vezes você tem polimorfismos genéticos relacionados a isso. Eu, por exemplo, tenho 3 bem importantes. Eu tenho no gene da leptina, ou seja, eu produzo menos leptina, demoro muito mais tempo para me sentir saciada, e tenho 2 no FTO e no MC4R, que são genes que fazem com que a gente sinta mais fome e tenha menos controle sobre o apetite. Quando você tira o remédio abruptamente, junto com isso, o seu metabolismo está desregulado. A leptina, a grelina, tudo isso estavam sendo mantidas quimicamente reguladas. Você tirou, você libera tudo de uma vez só e acontece que junto com isso tem um instinto de sobrevivência do seu próprio corpo que está muito tempo em inanição. Então você vai liberar a grelina, que é o hormônio da fome. A leptina não vai dar conta, não vai ter tempo, principalmente quem tem esses polimorfismos, e você vai ter aquele ciclo de fome, saciedade, fome, saciedade, fome, saciedade, que se você tiver dificuldade no autocontrole, o que é muito frequente em quem está acima do peso, rapidamente você vai ganhar esse peso de novo. Então não é inteligente, porque não é um tratamento barato, não é um tratamento metabolicamente barato, isso tem custos para o seu organismo, não é inteligente. As 2 pessoas que eu atendi que resolveram interromper abruptamente é porque, primeiro, confiaram muito em si e, segundo, porque estavam sentindo pesado o valor do tratamento. Pense sobre isso antes de começar, porque é melhor não começar a tentar outras abordagens, ou então você se programa para que você tenha condições de custear isso enquanto for necessário, até o momento em que se tenha segurança de que todos os seus hormônios estão regulados, os hábitos estão sedimentados e você pode seguir se autogerindo com competência, com tranquilidade, sem o risco de reganho e de perder todo o seu tratamento. E o último, que parece mais óbvio, mas é o mais perigoso e também o mais difícil de implementar, e é por isso que eu faço esse apelo para vocês, é não aproveitar essa oportunidade que o tratamento, a medicação está te dando, para adotar novos hábitos que vão justamente te dar longevidade, não só no peso, mas na saúde como um todo. O tratamento do emagrecimento, ele não envolve só aprender a comer coisas certas ou coisas erradas, mas ele passa pela gestão do estresse, da ansiedade, do comportamento, do autoconhecimento, do reconhecimento de quando você está com fome, quando você está com tédio. Todo esse processo, é por isso que demora para que ele funcione. Todo esse processo vai fazer com que você construa mesmo uma nova pessoa, uma nova você, uma você que se autogere, que se autocontrola, que, por exemplo, não vai ter risco de engordar de novo em um problema, uma fase problemática da vida, ou que não vai amenizar com comida o tédio do dia a dia. E tudo isso passa por processos como a gestão do sono, qualidade do sono, a gestão do estresse, adoção de hábitos, de gestão dos próprios sentimentos e conhecimento dos próprios sentimentos. Quando é tédio? Quando você come por tédio? Quando você come por ansiedade? Por que em certas fases da vida a gente acaba engordando mais? Qual que é o mecanismo que eu uso para diminuir ou a minha tristeza ou a minha alegria e eu acabo levando para a comida? Quais são os gatilhos que me levam a comer o que eu não precisaria naquele momento? Então tudo isso faz parte do combo desse tratamento que vai fazer com que você daí sim
tendo em mãos todas essas ferramentas, consiga não precisar nem desse remédio, nem de nenhum outro, e tenha uma vida normal. E não acredite que a vida normal, e isso também é importante ser dito, vai ser que você vai chegar naquele peso ideal e vai ficar naquele peso para sempre. O nosso peso varia, a nossa vida tem, né, diversas nuances, fases mais difíceis, mais fáceis, mas você vai passar, vai ter aquela flutuação que é natural. Sobe 1, 2 quilos, 3, desce de novo, dá uma segurada, sai de férias, engorda um pouquinho, volta, né, bota de novo as coisas no lugar. Mas é muito mais fácil de manter quando você tem domínio desses processos e autoconhecimento. Então utilize esse tempo justamente para aprender sobre você mesmo, sobre as suas necessidades, sobre as suas limitações e sobre como você pode, deve e merece cuidar de si mesmo. Eu espero de coração que esse vídeo seja útil para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, é claro, podem colocar aqui nos comentários. Se vocês acharam o conteúdo interessante e conhecem alguém que pode precisar também dessas informações, não esquece, aperta no aviãozinho lá e encaminha. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, do meu dia a dia, ter um contato mais próximo, pode me seguir nas redes também. É tudo o mesmo nome, Gabi Mafuz, qualquer uma você vai me encontrar. Às vezes eu estou fazendo receita, às vezes eu estou montando treino, às vezes eu estou fazendo alguma brincadeira. Nas redes sociais a gente tem, né, essa liberdade de ter um pouquinho mais de dia a dia. Fiquem à vontade, vocês serão sempre bem-vindos. E por hoje é só. Um beijo a todos e até a próxima.